Você está prestes a viver o capítulo mais próspero da sua vida. E nada, absolutamente nada, poderá impedir isso se você decidir agora acreditar no que está por vir. A abundância que você tanto busca já está se aproximando, mas ela não vem com barulho, vem com sinais. E só quem está desperto, com o coração alinhado e a mente aberta, consegue enxergar. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo, é um chamado. Um chamado para você assumir seu lugar no fluxo da riqueza, liberar as amarras da dúvida e caminhar com firmeza rumo à vida que você merece. A jornada começa agora e o primeiro passo é seu. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Você está prestes a acessar um conhecimento capaz de transformar completamente a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Existem forças invisíveis, segredos ancestrais e palavras sagradas que têm sido utilizadas por séculos por aqueles que desejam mais e conseguem alcançar. Não se trata de sorte, mas de uma conexão direta com o invisível, com aquilo que permanece oculto aos olhos da maioria. Estamos falando de riquezas esquecidas, moedas escondidas no solo. Sim, você leu corretamente. Existe dinheiro enterrado, esperando para ser revelado. Não ignore esta mensagem. Assista atentamente e, acima de tudo, repita a oração revelada aqui. Por meio dela, você poderá encontrar dinheiro oculto e resgatar tesouros e prata que estavam escondidos. Por muito tempo, talvez você tenha acreditado em vozes que o limitaram, que ensinaram que era necessário medo, permissão externa ou validação para prosperar. Mas isso precisa terminar agora. Hoje marca o início de uma nova vibração. Hoje você rompe com os antigos padrões de escassez e decide escrever uma nova história, com mãos conscientes, aquelas mesmas que já carregam a chave para o solo fértil onde tudo floresce. Essa chave sempre foi sua. Ela se chama consciência. Quando você desperta para isso, tudo começa a se alinhar. Os sinais se multiplicam e o que antes parecia coincidência, agora se revela como confirmação divina. Você está trilhando o caminho certo. Você está em alinhamento com algo muito maior. Permita-se ser surpreendido. Pare de tentar controlar o modo como a prosperidade vai se manifestar. Dê espaço para que ela te mostre que pode surgir de formas totalmente inesperadas. Um reencontro aparentemente casual, uma proposta vinda do nada, uma ideia brilhante enquanto toma banho. A espiritualidade age de forma criativa e a abundância também. Ela ama surgir quando você menos espera, mas sempre no exato momento em que você está pronto. E se você chegou até aqui, é porque está, sim, preparado. Vamos esclarecer uma coisa. Não se trata de perseguir, mas de ativar. Quando você ativa, o fluxo se estabelece. Tudo ao seu redor começa a fazer sentido. A vida, antes caótica, revela um propósito divino. O que era pesado se transforma em impulso. Você deixa de apenas existir e começa a viver de verdade. Mais do que isso, sua jornada começa a inspirar outras pessoas. Sua prosperidade se torna farol. Sua conexão modifica ambientes. Se em algum instante o medo tentar te paralisar, lembre-se, você nunca esteve só. A mesma força que te conduziu até aqui é a que te sustenta, guia e supre todas as suas necessidades. A abundância não é luxo, é um direito espiritual inquestionável. Ativá-la exige fé, mas também coragem. Coragem para dizer sim quando tudo ao redor exige que você hesite. Coragem para avançar mesmo quando os sinais externos gritam para que você pare. É justamente aí, nesse ponto de decisão, que os milagres se revelam. Continue firme,
Não desista agora, o terreno já está sendo preparado para sua colheita. Sua presença aqui não é um acidente. Tudo isso faz parte de um plano muito maior, cujo desfecho já está traçado. Vitória, expansão, abundância transbordante. Se algo dentro de você reagiu ao ler isso, se sentiu uma vibração diferente, fale sobre isso. Deixe seu comentário, compartilhe sua energia. Sua voz tem poder criador. Sua vibração movimenta o universo. Juntos, vamos ativar essa frequência elevada e permitir que ela nos leve exatamente para o lugar onde sempre pertencemos, o centro da abundância divina, com os olhos bem abertos, o coração em sintonia e os braços estendidos para receber. Existe uma sabedoria além da visão física, um tipo de percepção que não é ensinado nas escolas, tampouco se encontra nos livros. Ela nasce quando você silencia o barulho externo e começa a ouvir a voz do Espírito. Quando sua visão espiritual se abre, tudo muda. Não porque o mundo externo se modifica de repente, mas porque algo desperta dentro de você. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo, eu sou próspero, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários, eu sou próspero, e sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. Aquilo que antes era sutil e passava despercebido, agora brilha com intensidade. A presença silenciosa que te acompanhava em segredo agora é sentida profundamente. E com isso, sua jornada deixa de ser aleatória e ganha direção e propósito. Enquanto muitos ainda caminham tateando no escuro em busca de respostas fora de si, quem desperta para essa percepção passa a enxergar além do óbvio. A adversidade se mostra como oportunidade disfarçada. As pessoas que surgem no seu caminho não estão ali por acaso, mas são peças essenciais de um propósito maior. Até mesmo os momentos de espera se tornam sagrados, porque com os olhos espirituais abertos, até o silêncio fala, até os atrasos ensinam e até as dores revelam tesouros escondidos, prontos para serem descobertos por aqueles que não se conformam com o superficial. Há coisas que apenas se revelam a quem está verdadeiramente conectado. E essa conexão não exige rituais complicados, nem perfeição inatingível. Ela requer apenas presença, entrega, disposição do coração e um sim verdadeiro ao que é invisível. A verdade é que o universo tem te enviado sinais há muito tempo, talvez desde antes do seu nascimento. E agora, com essa consciência desperta, você começa finalmente a reconhecer os códigos, sentir a sincronicidade vibrando ao seu redor como lembretes constantes. Você está exatamente onde deveria estar. Esse alinhamento é poderoso e muda tudo. Enquanto os olhos físicos veem limitação, competição e escassez, os olhos espirituais identificam colaboração, potencial infinito e prosperidade abundante. Aquilo que antes era considerado obstáculo, agora se torna degrau. Cada recusa que você recebeu se transforma em redirecionamento. Cada aparente demora se revela proteção. Nada está perdido. Tudo é reposicionado. E você entende isso com a serenidade de quem sabe estar sob orientação superior. É neste exato ponto que a lei da atração deixa de ser apenas um conceito e se torna experiência vivida. Você começa a sentir o magnetismo da sua mente agindo. Fortunas ocultas, enterradas sob o solo, começam a responder à sua vibração, prontas para serem reveladas àquele que possui a chave. E essa chave está diante de você agora, nesta oração poderosa que será proferida. Mas preste atenção. O que está prestes a acontecer não é algo comum. Neste exato instante, uma força especial está disponível.
É como se uma brecha tivesse se aberto no tempo, criando uma sintonia perfeita, capaz de atrair o dinheiro de formas que você jamais imaginou. Muitas pessoas já experimentaram os efeitos dessa conexão. Tudo começou com a escuta atenta e a repetição desta oração, e em questão de poucos dias encontraram cédulas esquecidas, heranças que ninguém esperava, prêmios, objetos de valor aparecendo subitamente, como se o universo estivesse respondendo diretamente ao chamado delas. O que você tem diante de si não é uma simples oração. É uma invocação antiga, um código vibracional, um chamado espiritual que desperta forças ocultas e aponta o caminho para aquilo que foi enterrado com um propósito: ser encontrado por alguém destinado à verdadeira abundância. Esse alguém pode ser você, se estiver realmente disposto a receber. Sinta agora. Existe algo se movendo dentro dessas palavras. Há uma vibração intensa, como se o chão estivesse sendo remexido, como se o ouro e a prata estivessem ecoando o seu nome, como se riquezas escondidas estivessem apenas aguardando este momento para emergir. Não importa onde você esteja, o processo começa no instante em que sua voz se alinha com a energia contida nesta oração. Seus passos serão guiados, seus olhos enxergarão o que antes era invisível. Aquilo que estava oculto será revelado. E o dinheiro, sim, aquele que você tanto deseja, finalmente encontrará o caminho até você. Não menospreze o que pode acontecer a partir daqui. Há um motivo exato para você estar lendo isso agora. Ao repetir esta oração, uma força poderosa será ativada. Uma corrente energética que atrai, revela e te impulsiona rumo à prosperidade. O universo já está em prontidão, o campo está limpo e a abundância virá como um rio que arrebenta uma represa. Respire profundamente, prepare-se e repita esta oração para descobrir riquezas enterradas. Desenterre prata e bênçãos com fé. Nem tudo que brilha é ouro, mas existem brilhos que apenas olhos despertos pela fé conseguem reconhecer. Quantas vezes algo extraordinário cruzou seu caminho e passou despercebido porque você estava distraído, cheio de receios, incapaz de perceber? O universo fala em sussurros, e somente quem está em estado de presença escuta. Quem escuta compreende. Quem compreende transforma. A verdadeira conexão com a abundância divina não depende de esforço desenfreado, nem de correr atrás sem sentido. Trata-se de alinhar-se com aquilo que já está reservado para você, que já é seu por essência, mas ainda aguarda sua permissão para se manifestar. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Em certos momentos, uma ideia aparece do nada, uma pessoa surge, uma oportunidade se apresenta onde antes havia apenas bloqueio. Isso não é acaso. Isso é resposta. Quando você vibra na frequência certa, a riqueza não tem outra escolha senão vir ao seu encontro. E muitas vezes ela vem disfarçada, em forma de desafio, de sugestão inesperada ou de uma intuição leve, quase imperceptível, mas capaz de mudar sua vida por completo. A pergunta que fica é: você está escutando ou apenas ouvindo? A abundância se revela àqueles que se fazem presentes, não apenas fisicamente, mas com o espírito desperto. Ao diminuir o ritmo e prestar atenção, os sinais começam a brotar por todos os lados. É como se você sintonizasse uma estação de rádio que sempre esteve transmitindo, mas era encoberta por ruídos mentais, medo, comparação, incerteza. Liberte-se disso. Afaste-se do que te desconecta da sua essência. Existe algo poderoso que acontece quando você reconhece o tesouro que já habita dentro de si. Você para de buscar no mundo exterior
e começa a ativar o seu mundo interior. E a resposta é imediata. A abundância reconhece esse movimento e começa a se manifestar. Portas que pareciam trancadas há anos começam a ceder. Caminhos que não existiam se revelam como mágica diante dos seus passos. Isso não é ilusão, é realidade espiritual em ação. Você não precisa compreender tudo agora. A fé não exige saber, ela exige confiar. Confiar para caminhar mesmo quando tudo parece escuro. Porque é na escuridão que as raízes crescem. É no silêncio que o ouro se forma. O ouro aqui não é apenas físico, ele representa tranquilidade, confiança, clareza de propósito, paz de espírito. É saber que há um fluxo ininterrupto se movendo a seu favor, independentemente das opiniões alheias ou das circunstâncias externas. Comece a se comportar como alguém que já encontrou sua fonte de tesouros. Mude sua postura. Fale com mais convicção. Ande com mais presença. Tudo ao seu redor se transforma quando você se reconhece como merecedor. E sim, você merece. Não por esforço ou sacrifício, mas por essência. Você foi criado para expandir, prosperar e ser um canal vivo da abundância celestial aqui na Terra. À medida que você acessa essa verdade, o seu mundo exterior começa a refletir essa transformação interna. A mente pode tentar sabotar esse processo, pode tentar te convencer de que é exagero, que não passa de fantasia. Mas observe bem, de onde vêm essas vozes? São ecos antigos que não pertencem à sua verdade. É como escavar uma mina e desistir a poucos centímetros do ouro. A fé é o combustível que te faz continuar quando tudo parece parado. E é nesse silêncio que os maiores movimentos estão ocorrendo. Enquanto você mantém sua vibração elevada, forças invisíveis estão se organizando para te surpreender. A vida coloca à prova quem diz ter fé. Ela testa, embaralha, muda as regras, mas quem realmente acredita não desiste. Quem tem fé verdadeira compreende que a desordem momentânea é o prenúncio de algo grandioso. É como aquele silêncio antes do momento mais impactante de uma música. Parece calma, até que explode em beleza. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Quando esse momento chega, você percebe que toda a espera valeu a pena. Muitas pessoas não compreendem o poder de viver impulsionado por uma convicção invisível. Chamam de ilusão. Mas essas mesmas pessoas vivem aprisionadas à lógica, que só funciona até certo ponto. A fé ultrapassa os limites da lógica. Ela é a voz interna que diz vá, quando tudo ao redor grita não. E é ao seguir essa voz que você acessa dimensões que muitos nem ousam sonhar. Porque a fé abre portais escondidos. Ela conecta você ao que foi reservado exclusivamente para a sua jornada. Há uma diferença imensa entre aqueles que vivem com base na fé e aqueles que vivem guiados pelo medo. O medo paralisa, a fé impulsiona. O medo fecha portas, a fé abre passagens secretas. O medo ergue muros, a fé constrói pontes. E por isso ela é indispensável para que os tesouros ocultos possam se revelar. Esses tesouros não estão em locais óbvios. Eles se revelam apenas àqueles que ousam confiar sem exigirem garantias. E é aí que muitos se perdem. Esperam primeiro ver para depois acreditar. Mas o caminho da fé funciona de maneira oposta. Você crê antes e vê depois. Primeiro você planta no invisível e só então colhe no mundo físico. É um processo espiritual com resultados concretos. São oportunidades que surgem do nada, negócios que prosperam, portas escancaradas onde antes havia apenas bloqueios. E o mais impressionante, tudo começa dentro de você.
no silêncio, na fé. Sabe aquela sensação de que algo incrível está para acontecer? Não é apenas pressentimento, é a materialização vibracional da sua fé. Quando você sentir isso, não ignore, acolha, fortaleça, declare em voz alta que você está pronto. Porque quando você se posiciona com firmeza, não apenas se prepara para receber, você se torna impossível de ser ignorado pelo universo. A fé de verdade age com coragem. Ela não espera a tempestade passar para seguir em frente. Ela navega mesmo com o mar agitado. E, de repente, o que era obstáculo se torna impulso. Porque o universo reconhece quem age com coração puro e retribui com fartura aqueles que persistem até o fim. Talvez agora mesmo, enquanto estas palavras tocam seus ouvidos, algo dentro de você esteja se acendendo. É como se uma memória antiga estivesse sendo ativada. Uma lembrança de que você nasceu para viver algo grandioso. E, de fato, nasceu. Existe um destino glorioso esperando para ser liberado pela força da sua fé. Mas essa ativação depende de uma escolha. Você continuará limitado ao que seus olhos físicos enxergam? Ou vai mergulhar com coragem no poder invisível que habita o desconhecido? Permaneça aqui comigo, porque o que está por vir tem o potencial de transformar tudo. Vamos desvendar juntos o próximo nível dessa jornada sagrada, onde cada peça se encaixa, cada sinal revela o propósito que já pulsa dentro de você. Não vá embora agora. As próximas palavras podem ser o encaixe final do seu quebra-cabeça interior. É chegada a hora de avançar. Feche seus olhos por um instante e permita que sua mente pinte uma imagem tão vívida que pareça saída de um sonho profundo. Mas não qualquer sonho. Aquele que faz sua alma sorrir sem motivo. Aquele que arrepia sua pele só de ser lembrado. Imagine-se em um lugar misterioso, trilhando um caminho que só você pode reconhecer. Há algo ali. Algo sussurra dentro do seu peito. O coração acelera, suas mãos começam a suar. Lentamente você se abaixa, encosta as mãos no solo e sente a energia vibrar. Você escava com as próprias mãos e descobre algo além de qualquer expectativa. Aquilo que você buscava e mais. Essa é a verdadeira visualização criativa. Uma experiência tão real em sua mente que seu cérebro começa a tratá-la como um fato consumado. E a ciência confirma isso. Ao imaginar com intensidade, você ativa em seu cérebro as mesmas regiões que seriam ativadas se estivesse de fato vivendo aquilo. Em outras palavras, ao visualizar um tesouro sendo revelado, seu corpo acredita que está acontecendo agora. E o mais fascinante é que sua mente, a partir disso, começa a operar como uma bússola, direcionando você para experiências reais que correspondam àquilo que imaginou. Ela se transforma em um ímã de possibilidades, captando oportunidades antes invisíveis. O que antes passava despercebido agora salta aos olhos com nitidez. Cada detalhe ganha vida, a cor da luz, o cheiro da terra molhada, o som do momento. Tudo que você alimenta no plano mental começa a se materializar na realidade. E quanto mais clara e intencional for sua visão, mais veloz será a manifestação. É como se o universo dissesse: agora você entendeu, agora você está em sintonia. E responde com bênçãos, com conexões inesperadas, com portas abertas no momento exato. Não se trata de repetir palavras como máquinas, mas de sentir profundamente a verdade que há por trás de cada uma. De acreditar, com convicção, que cada pensamento é uma semente lançada ao solo da realidade. E ao semeá-la com fé, persistência e amor, ela inevitavelmente floresce. O segredo está na atenção, porque onde está a sua atenção, ali está a sua energia. E onde há energia, nasce a criação. É por isso que tantas pessoas continuam atraindo os mesmos resultados.
Elas insistem em regar o campo do medo, da dúvida, da escassez. Mas agora, você está sendo convidado a fazer diferente, a investir sua energia naquilo que eleva, edifica, manifesta a abundância que você nasceu para viver. Uma abundância que é completa. Ela nasce no invisível e se manifesta no visível. Ela honra o espiritual e também celebra o material, porque prosperidade não é apenas ter, mas ser. Ser pleno, ser livre, ser um canal aberto. Quando essa verdade se instala, desaparece qualquer culpa em desejar mais, porque você entende que prosperar é também uma forma de servir. Quanto mais você recebe, mais pode doar. Quanto mais expande, mais toca vidas. Mas para isso, o coração precisa estar limpo. É preciso deixar para trás a comparação, o ressentimento e o peso das mágoas. Quando você solta tudo isso, um novo horizonte se abre diante de seus olhos. É como limpar um vidro embaçado e descobrir um jardim do outro lado. Um jardim que sempre esteve ali, esperando você ver. Este jardim é a sua vida preparada com cuidado. Só falta atravessar o nevoeiro das crenças que te limitaram por tanto tempo. E lembre-se, o que é seu por essência, ninguém pode tirar. Só você pode negar. E negar é simples. Basta não acreditar. Mas o fato de você estar aqui mostra que já escolheu enxergar. E quem enxerga jamais volta a ser cego. Porque as evidências se acumulam, os sinais se multiplicam e o entendimento se aprofunda. Não há mais volta. É como despertar dentro de um novo universo que sempre existiu, mas que agora você acessa com clareza. Um universo onde você nunca mais está só. Onde uma força maior te acompanha em cada passo, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Existe uma beleza silenciosa em viver guiado pela visão espiritual. As coisas ganham nova luz. O cotidiano se transforma em milagre. A gratidão se torna estado natural. Não porque tudo é perfeito, mas porque você enxerga perfeição até nas imperfeições. Essa é a verdadeira prosperidade, enxergar luz até na sombra. E quando você atinge esse nível de clareza, o universo se ajusta, porque você está finalmente pronto para receber. Essa consciência não te faz superior, mas conecta você com sua melhor versão. E essa versão precisa ser compartilhada, vivida, espalhada. Se algo tocou seu coração agora, manifeste, escreva, expresse, porque quando você declara, você ativa. E quando ativa, você movimenta as engrenagens do invisível. E esse movimento abre portas. Se este conteúdo ressoou profundamente em você, se provocou algo verdadeiro, retribua. Clique no botão Valeu logo abaixo e escolha o valor que seu coração desejar. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser quanto você sentir. O importante é a intenção por trás do gesto. A energia da generosidade se multiplica. Tudo aquilo que nasce do amor retorna multiplicado. Vamos seguir nessa jornada. O que vem a seguir é ainda mais grandioso. Você está preparado para enxergar o que antes era invisível? Continue, porque o melhor ainda está sendo revelado. Cada passo que você dá com fé transforma o caminho em solo fértil para milagres. Não se trata de esperar que algo mágico simplesmente caia do céu, mas de caminhar com a certeza de que algo magnífico te espera logo adiante. E essa certeza muda tudo. Ela ajusta sua visão para enxergar possibilidades onde antes só haviam barreiras. O impossível começa a parecer inevitável. E é nesse ponto que a fé se transforma na chave que abre portas que pareciam eternamente trancadas. Quando você acredita de verdade, algo dentro de você se modifica. Não é só uma emoção bonita, é uma vibração real, tão forte que o universo passa a responder de forma diferente. Sua frequência muda, você atrai até o que nem sabia que precisava. E então coisas estranhas começam a acontecer. Pessoas voltam,
Oportunidades surgem do nada, coincidências se multiplicam, mas você já sabe, não são coincidências, são respostas. Só não desista no meio do caminho. É nesse ponto que muitos param, justamente quando estavam prestes a encontrar o tesouro. Então que a luz divina ilumine agora os caminhos onde estão enterradas bênçãos esquecidas, riquezas ocultas, moedas de valor, prata e ouro, escondidos pelo tempo, pela ignorância ou pelo medo. Que tudo aquilo que foi soterrado pela dúvida seja hoje trazido à tona pela força superior que te guia. Peço que os anjos enviados por ti caminhem ao meu lado e me revelem os lugares onde estão escondidas as riquezas da terra, onde há acessos bloqueados que precisam ser abertos. Que as ferramentas necessárias cheguem às minhas mãos. Que os sonhos, os sinais e as visões se tornem evidentes, claros e inconfundíveis. Que nada consiga me impedir de alcançar o que já foi separado por ti para mim. Se existir qualquer maldição, eu a cancelo agora pela autoridade do nome de Jesus. Se houver muralhas, que sejam derrubadas pela força do teu Espírito. Se o medo tentar me paralisar, que desapareça imediatamente, pois eu ando sob a proteção do Deus que torna o impossível real. Que todo obstáculo seja removido, que os vales se elevem, que as montanhas se rebaixem e que a própria terra me mostre os seus segredos ocultos. Oro com fé e confiança para que cada moeda, cada cédula, cada forma de riqueza enterrada venha à luz. Que eu encontre documentos antigos, itens valiosos esquecidos, heranças ainda não reclamadas e tesouros que o mundo deixou para trás, mas que tu, Senhor, jamais esqueceste. Que ao tocar o solo, eu sinta nitidamente a direção do teu Espírito. Que ao caminhar por campos, por terrenos, por casas, por montanhas ou por caminhos desertos, eu receba revelações claras, intuições certeiras e confirmações poderosas da tua mão agindo. Que a terra fale comigo, que o céu se abra acima de mim e que a tua vontade seja manifesta de forma gloriosa sobre a minha vida. Eu declaro, em nome de Jesus, que a terra não será mais um mistério diante de mim, mas se tornará um canal vivo de revelação e provisão. Que os recursos escondidos da criação venham à tona e assim como os antigos patriarcas encontraram fontes de prosperidade, que eu também encontre aquilo que foi preparado em silêncio para a minha jornada. Pai, em nome de Jesus, consagro esta oração como um decreto espiritual e profético. Que toda limitação financeira seja desfeita e que a fartura venha de caminhos inesperados. Que o sobrenatural toque o natural e que este seja o tempo de colher o que foi enterrado por gerações passadas. Guia meus passos, dirige minhas mãos, fortalece minha mente. Que eu tenha discernimento aguçado, fé inabalável e coragem suficiente para continuar escavando, buscando, explorando e descobrindo. Pois se tu estás comigo, nada me faltará. Não busco apenas riquezas externas, mas também sabedoria, discernimento e, acima de tudo, a tua vontade para a minha vida. Que tudo o que eu encontrar seja para glorificar teu nome, para edificar a minha casa, para abençoar minha família e para multiplicar bênçãos ao meu redor. Por fim, rendo-te louvor por tudo aquilo que já está em movimento. Agradeço pelas riquezas escondidas que estão sendo desenterradas neste exato instante. Creio que portas estão se abrindo e que milagres estão sendo liberados. Pela fé, eu já recebo, já vejo, já toco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas a pergunta que permanece é: será que você está realmente preparado para permitir que o universo atue em seu favor? Porque o fluxo da abundância não se ativa com gestos aleatórios ou orações ocasionais. Ele exige entrega verdadeira, um compromisso silencioso com a vibração que você sustenta a cada momento, mesmo nos detalhes mais sutis do seu dia a dia.
A maneira como você reage ao inesperado, a forma como se trata quando comete um erro, o que sente ao ver alguém prosperar, tudo isso emite mensagens poderosas para o universo. Ele não responde apenas às palavras ditas, mas principalmente à frequência que você emana. E é nessa vibração que repousa o segredo de tudo. Desejar não basta. É necessário sentir como se aquilo já estivesse realizado. Pode parecer que se trata apenas de pensamento positivo, mas é algo muito mais profundo. Trata-se de reestruturar suas emoções, de reposicionar sua energia no mundo. O fluxo da prosperidade é sensível. Ele responde ao que você sente em silêncio, quando ninguém está olhando. Ele se contrai diante da dúvida e se expande diante da confiança. E essa confiança é uma decisão renovada diariamente, mesmo quando o ambiente externo tenta te convencer do contrário. A abundância começa a fluir no momento em que você decide reconhecer seu merecimento, sua suficiência, sua conexão com o todo. E há algo maravilhoso nisso. O universo adora surpreender quem se coloca em sintonia com ele. Quando você desiste de controlar todos os detalhes e se permite apenas fluir, portas se abrem nos lugares mais improváveis. Pode ser uma conversa que parecia banal, um convite inesperado, um encontro que muda o rumo de tudo. Qualquer uma dessas situações pode ser o canal da manifestação quando você está em estado de conexão. Mas para que isso ocorra, é preciso abandonar a obsessão pelo controle. O como não é da sua conta. Seu papel é manter a vibração elevada, sentir gratidão, confiar e permitir. Mesmo quando tudo parece desconexo, mesmo quando o medo tenta gritar. Sinta o medo, mas avance assim mesmo. Parece ousado? É exatamente essa ousadia que ativa as bênçãos. Quando você age com valentia, mesmo sem ter garantias, o universo se move com força multiplicada. É como se dissesse: você confiou sem ver? Então aqui está algo ainda maior do que imaginava. E nesse momento, tudo muda. A vida deixa de ser sobre esforço constante e passa a ser sobre atração magnética. Atrair não pelo que você quer, mas por aquilo que você se torna. Imagine o som do metal sendo desenterrado. Essa sensação, esse detalhe sensorial, não é mero recurso poético. É um estímulo que engana positivamente o subconsciente, fazendo-o aceitar aquela experiência como se fosse real. E quando o subconsciente acredita, ele trabalha incansavelmente para transformar aquilo em verdade física. O que você sente com intensidade, você atrai. E quanto mais vívida for sua imagem interna, mais rapidamente o universo se mobiliza para colocá-la diante de você. Visualizar não é brincadeira, é um ensaio vibracional para a vida que você está prestes a manifestar. Atletas de elite, empresários milionários, artistas de renome, todos praticam isso. Eles não esperam o sucesso chegar, eles o vivem primeiro no campo mental, ensaio após ensaio, como se estivessem interpretando um papel em um filme que já foi gravado, apenas aguardando o momento exato da estreia. E você também pode e deve fazer o mesmo. Repita agora comigo, em voz baixa ou mentalmente, mas com total convicção. Eu me movimento em perfeita harmonia com as forças universais da prosperidade e atraio para minha vida riquezas ilimitadas. Sinta o peso dessas palavras. Não como frases soltas, mas como chaves que abrem portais internos. São códigos vibracionais. E toda vez que você retorna a esse estado emocional, com presença e intenção, você reforça a construção da sua nova realidade. Você irriga a semente do seu tesouro com a energia da fé. E tem mais. Quando você pratica essa visualização com frequência, tudo ao seu redor começa a se comportar de forma diferente. Pessoas que antes passavam despercebidas começam a surgir com mensagens, oportunidades, conexões. Situações aleatórias ganham sentido. Uma ligação no instante exato. Uma página aberta com a resposta perfeita.
um encontro aparentemente casual que transforma sua história. Isso não é coincidência, é sincronicidade moldada pela sua vibração. Muitos desistem porque tentam uma vez ou outra e acham que não funciona. Mas a verdadeira chave está na consistência. Ninguém encontra um tesouro com apenas uma escavação. Você cava um pouco a cada dia e quando menos espera, o brilho do ouro aparece. Não apenas porque você teve fé, mas porque uniu fé com visão clara e ação interior. Essa é a base da nova realidade que você está construindo. O versículo de Salmos, capítulo 37, versículo 4, não está ali por acaso. Ele diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Isso não é hipótese, é promessa. Quando sua alegria estiver na conexão espiritual e sua alma vibrar alinhada ao propósito divino, tudo o que for verdadeiro para você será atraído. A prática da visualização é o elo que conecta seu coração à sua missão. Ela te lembra todos os dias do que realmente importa. E se você ainda não consegue visualizar com nitidez, não se preocupe. Isso também se desenvolve. Assim como um músculo, a imaginação consciente se fortalece com a prática constante. Comece por uma imagem simples ao dia, um sentimento de cada vez. A sensação de estar em paz, a emoção de receber uma boa notícia. Aos poucos, essas cenas internas ganham cor, ganham vida, e sem que você perceba, estará mergulhado num filme mental tão poderoso que a realidade será apenas uma consequência inevitável. Mas não pare agora. Isso é apenas o início. Agora que você acessou a porta da imaginação criativa, é hora de aprofundar, de transformar essa prática em um estilo de vida. Porque aquilo que você consegue ver com clareza no mundo interior, inevitavelmente se manifesta no exterior. Quanto mais você repete essas visões com intenção, mais natural se torna transformar pensamentos em acontecimentos. Permaneça comigo. Na próxima parte, vamos orar juntos. Vamos conectar ainda mais profundamente todos esses pontos e transformar essa energia em matéria, essa expectativa em revelação. Mantenha o ritmo. O ouro está próximo. A superfície já começa a vibrar. Continue cavando. Respire devagar. Acalme a mente. Feche os olhos por um instante e leve seu coração até Deus. Imagine a terra se abrindo diante de você. Imagine o tesouro se revelando como resposta. Agora diga com fé: Pai amado, abro minha mente e meu coração. Que esta oração seja luz sobre o oculto, que aquilo que está escondido se torne visível para a glória do teu nome. Deus eterno, Criador de tudo o que existe, fonte de toda provisão, hoje me coloco diante de ti com fé sincera e esperança viva. Invoco-te como aquele que tudo conhece, tudo vê, tudo revela. Tu és o Deus que mostrou tesouros aos reis, que abriu o mar diante do teu povo, que fez brotar água da pedra e enviou pão dos céus. Pai das promessas, como disseste em Isaías, capítulo 45, versículo 3. Eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas guardadas em segredo, para que saibas que eu sou o Senhor. Hoje eu me aproprio dessa palavra. Declaro que tu podes revelar os caminhos secretos da provisão. Tu sabes onde estão enterradas as riquezas preparadas para mim. Tudo aquilo que parecia obstáculo transforma-se em ponte. As perdas se revelam como proteção. Pessoas que antes pareciam distantes, de repente se aproximam com as respostas que você nem sabia estar procurando. O quebra-cabeça começa a se completar diante dos seus olhos. Tudo se encaixa, como se estivesse apenas esperando seu despertar para ganhar forma. Quanto mais desperto você estiver, mais fácil será perceber os sinais. Nada é aleatório quando falamos da linguagem do invisível. Às vezes, a vida envia mensagens nas formas mais inusitadas. Uma música que insiste em tocar em lugares diferentes. Um número que aparece repetidamente.
uma frase dita por uma criança que carrega um sentido oculto. Não é superstição, é uma inteligência superior se comunicando com você através da realidade física. Quando você se permite ouvir com a alma, até o vento sopra respostas. É nesse estado de atenção que as pistas se multiplicam. Caminhos antes invisíveis surgem diante de seus pés como trilhas de ouro. Já percebeu como certos lugares parecem chamar você? Isso também tem um motivo. Existem espaços onde a energia guarda segredos, esperando apenas que você esteja sensível o suficiente para perceber. O tesouro pode estar debaixo da terra, sim, mas o mapa que o revela está gravado nos campos sutis da energia. E ele não está em livros. Ele se revela para quem sente, para quem observa o cheiro diferente, o som incomum, os detalhes na vegetação. Os distraídos não percebem, mas quem treina a percepção começa a enxergar o que outros ignoram. À medida que você caminha na direção do seu propósito, os sinais se intensificam. É como se o universo estivesse celebrando com você, enviando encorajamento invisível a cada passo. E essa jornada não se resume a encontrar riquezas físicas, mas a entrar em total harmonia com seu destino mais autêntico. Alinhar-se com esse chamado muda tudo. Até os desafios ganham propósito, até o silêncio se torna professor. Existe uma beleza discreta conduzindo seus passos, esperando apenas que você se disponha a ouvir. O tempo não responde à pressa, mas à prontidão interior. Quando os sinais começam a ficar nítidos, é sinal de que algo em você despertou. Isso não é sorte, é disposição para o invisível. E essa disposição exige coragem. Coragem para seguir intuições que não têm explicações. Coragem para confiar no que só seu coração entende. Coragem para ir em frente, mesmo quando o mundo grita para você recuar. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Quando você realmente se entrega aos sinais, a vida passa a ter outra lógica. As peças se encaixam com leveza. Os encontros ganham significado. Os erros se transformam em aprendizados. As portas que estavam trancadas se abrem como se nunca tivessem sido fechadas. Não é mágica. É sintonia entre você, seu propósito e a força que guia tudo. Para chegar até esse ponto, é preciso mais do que desejo. É necessário calar o ruído externo e mergulhar na arte de observar. Nos detalhes sutis estão escondas pistas que poucos têm coragem de seguir. E se você está lendo isso, é porque já está pronto para ver além, para sentir mais, para viver em outro nível de consciência. Não ignore esse chamado. Permaneça desperto. O próximo sinal pode estar ao seu lado agora mesmo. Não se distraia. Você está mais perto do que imagina. Falar não é apenas emitir sons. É esculpir com a voz no tecido invisível da existência. Quando você afirma com convicção que nasceu para prosperar, você não está apenas repetindo frases bonitas. Você está criando novos caminhos. A vibração que nasce da certeza percorre realidades que seus olhos ainda não veem. Cada palavra declarada com fé é uma chave girando em portas que estavam trancadas por séculos. E quando essas portas se abrem, revelam oportunidades que você nem sabia que existiam. A força não está apenas nas palavras, mas na convicção que as acompanha. Essa certeza é como fogo interior, capaz de mover montanhas. O segredo não está em pedir com medo, mas em declarar com autoridade. Pedir pode carregar dúvida. Declarar é assumir posse do que já é seu por direito divino. O esforço que verdadeiramente transforma não nasce da luta, mas do alinhamento. A abundância verdadeira vai muito além de dinheiro. Ela se manifesta como paz, tempo de qualidade, relações sinceras, saúde vibrante, criatividade ativa. Ela é um estado de espírito que se espalha por todas as áreas da vida. Quando você entra nesse estado, tudo flui.
A vida responde com sincronicidade. Os sinais aumentam, os encontros certos acontecem, as coincidências viram rotina. Isso acontece porque você parou de bloquear. Você começou a permitir. E a vida estava só esperando esse sim, o seu sim incondicional. Um sim que não vem da cobrança, mas da entrega. Um sim livre de medo, de dúvida e de controle. A mente é uma ferramenta maravilhosa, mas quem ativa a prosperidade é o coração. A fé nasce no espaço interno onde você solta a necessidade de provar algo. Quando você entende que já faz parte do fluxo, algo mágico acontece. Tudo começa a conspirar a seu favor. Sabe por quê? Porque o bloqueio muitas vezes está na pressa, na urgência de ver resultado agora, mas a abundância verdadeira é paciente. Ela cresce como uma árvore que foi plantada, regada com intenção, protegida com cuidado, porque tudo que chega antes da hora vem incompleto. O universo não erra o tempo, e quando você respeita esse ritmo, a colheita é sempre mais abundante do que imaginou. Mas para isso, você precisa sustentar uma vibração elevada, mesmo nos períodos de silêncio. Isso é prática. Isso é disciplina emocional. Isso é estilo de vida. Sim, dá trabalho, mas é um trabalho silencioso, interno, transformador. É escolher pensamentos melhores quando o medo quiser te dominar. É agradecer antes de ver. É se comportar como quem já recebeu, mesmo sem provas visíveis. Esse é o segredo. Agir como se fosse real, até que se torne. E quando você emite essa frequência, o universo responde rápido, porque a certeza é magnética, e o universo corre para confirmar aquilo que você já decidiu sentir como verdade. Por isso, permaneça nesse estado de consciência expandida, não como um esforço momentâneo, mas como uma escolha contínua. Quando algo frustrar seus planos, respire com profundidade e volte ao centro. Quando antigos padrões tentarem te puxar de volta para a limitação, opte por uma nova direção. Essa é a essência do alinhamento. Isso é estar em fluxo com o propósito. E a cada nova escolha consciente, você se aproxima ainda mais do seu próximo nível de prosperidade. Não por esforço excessivo, mas porque passou a emitir uma vibração magnética. E quando você se torna um ímã, a abundância é atraída inevitavelmente. Ela virá até você, porque agora você se transformou no reflexo exato do que ela representa. Continue, mesmo que ninguém compreenda. Continue, mesmo que os resultados levem tempo. Porque essa jornada não tem a ver com provar nada para o mundo, mas sim em lembrar a verdade de quem você é. Um ser completo, digno e inteiramente merecedor de tudo o que é belo, próspero e abundante. Permaneça firme, confie no processo e mantenha o canal aberto. A resposta do universo já começou. E de repente, tudo muda. Muitas vezes, o que você chama de coincidência é, na verdade, uma bússola silenciosa apontando para seu próximo grande salto. Já sentiu aquela inquietação súbita que te faz virar o rosto para algum lugar específico? Ou aquela vontade inexplicável de voltar e checar algo mais uma vez? Esses impulsos não surgem por acaso. São fragmentos de uma linguagem espiritual que se comunica por entre as entrelinhas do cotidiano. Quando você aprende a ouvir com o coração, o mundo muda de textura. Cada detalhe se torna símbolo. Cada sombra pode conter uma revelação. Cada silêncio, uma mensagem codificada esperando ser percebida. É justamente nesse espaço invisível, onde razão e intuição se encontram, que os maiores presentes se manifestam. Você não está só nesse caminho. Existe uma força superior que te observa, esperando o instante em que você finalmente enxergue o que já estava à sua frente o tempo todo. Uma pena pousada ao lado de uma pedra diferente, uma folha girando contra o vento, uma frase dita ao acaso que se encaixa exatamente com aquela dúvida que você guardava no fundo do peito.
Nada disso é irrelevante. Esses detalhes são como marcas douradas, apontando para um futuro ainda desconhecido, mas carregado de bênçãos. Desperte seu radar espiritual. Afine seus sentidos internos. A cada passo dado com consciência, o percurso se ilumina. É como se pequenas luzes fossem acesas exclusivamente para guiar seus passos. A prosperidade não habita o plano visível, ela vibra em outra frequência. Um campo que só responde quando sua sintonia interior está ajustada. E quando você alcança essa sintonia, tudo ao seu redor se reorganiza. Situações que antes pareciam entraves começam a se dissolver. É nesse momento que você ativa respostas, caminhos e manifestações. Tudo começa a ganhar velocidade. Continue, repita, declare com emoção. O ponto de transformação mora exatamente aí, no que você escolhe acreditar e afirmar sobre si mesmo. E quanto mais você reafirma sua dignidade, mais o universo ecoa de volta. Sim, você é digno. Há um poder impressionante no ato de agradecer, não por convenção, mas com o entendimento profundo de que tudo o que chega até você, mesmo os desafios disfarçados, faz parte de um plano maior, mais sábio e infinitamente generoso. A gratidão sincera, mesmo por aquilo que parece pequeno, é uma afirmação vibracional de que você já está em contato com a abundância. E é aí que a frequência muda. O campo se abre. A gratidão funciona como um farol aceso no escuro. Ela brilha com tanta força que começa a atrair tudo o que carrega a mesma luz. Mais caminhos, mais recursos, mais respostas. Existe uma senha oculta no hábito de agradecer antes mesmo de ver a concretização. É como estender uma ponte entre o presente e aquilo que está por vir. É como se você dissesse ao universo: eu confio tanto que já celebro. E essa confiança aciona forças que transcendem qualquer explicação lógica. O tempo se reconfigura. As coincidências se acumulam. O que parecia distante começa a se mover em sua direção. A gratidão antecipada não é otimismo vazio. É sabedoria em prática. Ela molda sua vibração para que se torne compatível com o que você deseja viver. E quando há compatibilidade, não há resistência. A manifestação acontece. Você não precisa esperar ver para acreditar, quando seu coração já aprendeu a agradecer antes. Essa é a essência da verdadeira fé. Ela não precisa de provas. Ela se sustenta na certeza silenciosa de que o melhor já foi liberado. Essa forma de gratidão é poderosa o bastante para mover montanhas que pareciam imóveis. Ela revela caminhos onde antes só havia muros. Ela reconhece beleza até nas pausas e valor até nos dias silenciosos. E quando você se torna grato até pelo que ainda não chegou, você começa a viver como se já tivesse recebido, e é exatamente isso que magnetiza sua nova realidade. O universo, como a natureza, não responde ao desespero. Ele responde à vibração clara, limpa e coerente, e entre todas as vibrações, a gratidão é a mais alinhada com a prosperidade. Ela diz: eu vejo, eu honro, eu recebo. É como se você abrisse as mãos e o coração ao mesmo tempo. E quanto mais esse estado se torna natural em você, mais a vida se ajusta ao seu novo padrão. Mesmo que o mundo externo ainda não reflita a mudança, o que importa é o que já está transformado em seu interior. E quando sua essência muda, tudo ao redor começa, pouco a pouco, a acompanhar. Às vezes, você pode pensar: como posso ser grato por algo que ainda não tenho? A resposta está em reconhecer tudo aquilo que já floresceu. Lembre-se dos momentos em que você superou obstáculos que pareciam intransponíveis. Dos dias em que o que parecia ruim acabou te levando a uma direção melhor. Da força que você nem sabia que tinha, mas que apareceu quando foi mais necessária. Da chance de respirar, de recomeçar, de aprender com o silêncio. Tudo isso já é motivo mais do que suficiente para agradecer.
Quando você começa a ver o mundo por essa lente, a abundância deixa de ser um ideal distante e passa a ser uma realidade constante. Até os dias nublados escondem presentes, se você estiver disposto a procurar. A gratidão nos ensina essa arte. Ela nos treina para encontrar pepitas de ouro onde outros só enxergam pedra. E esse é um poder raro. Poucos desenvolvem, porque poucos têm a coragem de permanecer firmes. Mas se você continuar, se seguir agradecendo mesmo quando parecer que nada está se movendo, perceberá que, na verdade, tudo já está se ajustando. É no silêncio fértil que os milagres são preparados, não para os que desistem, mas para os que continuam crendo, mesmo sem nenhuma evidência visível. Você não foi esquecido. Nenhum gesto feito com verdade passou despercebido. Cada palavra de gratidão é uma semente lançada em solo fértil. Talvez ainda não veja os frutos, mas eles já estão crescendo nos bastidores da realidade. Confie no processo. Mantenha-se alinhado com a energia daquilo que deseja atrair. E nunca se esqueça, o som da gratidão é o prenúncio do milagre. Quando você honra cada vivência, até aquelas que trouxeram dor, você está dizendo ao universo: eu compreendo, eu evoluo, eu mereço. E esse reconhecimento transforma perda em libertação, dor em aprendizado e dúvida em confiança sólida. A gratidão é a ferramenta que molda o interior, preparando a alma para carregar os presentes grandiosos que já estão em rota para a sua vida. Sem essa vibração, até mesmo as maiores riquezas se desfazem como areia entre os dedos. Quando você declara com convicção: eu mereço viver em prosperidade, você não está apenas dizendo palavras ao vento, está se posicionando como alguém preparado para receber. Está anunciando ao universo: estou disponível, reconheço o meu valor, aceito o que é meu por direito. Nesse exato instante, o campo das infinitas possibilidades começa a se movimentar. O invisível desperta e passa a trabalhar a seu favor. Pessoas desconhecidas começam a ser atraídas até você. Circunstâncias que pareciam distantes aceleram. O fluxo começa a correr com mais fluidez, como um rio que encontra seu curso natural. Tudo isso acontece porque, enfim, você autorizou. E essa permissão não vem do exterior, ela nasce no coração. A cada vez que você repete uma afirmação com verdade, está reconfigurando os alicerces profundos da sua mente subconsciente. E, embora esse movimento seja silencioso, os resultados são muito concretos. Aquilo que parecia difícil começa a se tornar possível. Obstáculos antes intransponíveis começam a ceder. É como se você estivesse limpando os bloqueios invisíveis que estavam atrapalhando a abundância de circular livremente. E quanto mais você libera esse espaço interior, mais o mundo externo reflete essa mudança vibracional. Repetir, acreditar e sentir são como engrenagens que, quando giram juntas, criam uma ponte direta entre o que você é agora e o que deseja ser. Expressar com emoção é o segredo que muitos ignoram. Palavras ditas sem alma não têm impacto, mas quando você declara com sentimento verdadeiro, quando sua alma fala junto com a sua boca, o universo escuta. Não escuta o som, escuta a intenção por trás dele. Ele responde à emoção. É por isso que cada frase precisa ser sentida como se já fosse realidade. Não é teatro. É trazer para o agora o que você deseja experimentar no futuro. É viver o sou próspero como se já estivesse dentro dessa realidade, não como desejo, mas como identidade. Afirmações são como sementes lançadas em solo fértil. No entanto, não basta lançar e se afastar. É preciso nutrir, regar, cuidar com consistência. Quando isso se transforma em prática diária, a transformação deixa de ser hipótese e se torna certeza. Não porque as palavras em si tenham algum tipo de magia, mas porque você passa a acreditar nelas.
E quando a crença se instala, seu comportamento se transforma, suas atitudes mudam, sua frequência se eleva e com isso você começa a atrair uma nova realidade. Esse é o efeito cascata do merecimento. Tudo começa com uma simples frase e termina com uma nova vida. Ninguém pode afirmar por você aquilo que você mesmo precisa assumir. O reconhecimento do seu próprio valor é intransferível. É uma escolha interna, inadiável, urgente. E quanto antes você fizer essa escolha, mais cedo verá os resultados. Você pode começar agora sem esperar mais nada. Declare com firmeza: eu sou digno, eu sou merecedor, a prosperidade é o meu estado natural. Sinta a vibração dessas palavras atravessarem o seu corpo. Perceba o impacto que elas causam quando ditas com verdade. Não menospreze esse momento. Ele pode ser o ponto de virada da sua vida. A fé que você coloca nessas declarações funciona como um amplificador espiritual. É como se sua convicção gritasse para o universo: estou pronto. E o universo, que sempre esperou esse sinal, responde: chegou a hora. Você é o arquiteto da sua realidade. E as palavras são as ferramentas com que você molda esse mundo. Escolha com consciência o que diz. Use suas declarações como instrumentos de criação e observe como, de forma quase mágica, os recursos surgem. As ideias aparecem, as oportunidades se apresentam. Você não precisa mais esperar outro sinal, outro empurrão, outra permissão externa. O verdadeiro milagre começa quando você reconhece que já é suficiente, que já possui tudo dentro de si. E quando você declara isso em voz alta, ativa códigos que dormiam no seu ser. Códigos antigos, ancestrais, esperando o momento exato para serem despertados. É esse tipo de afirmação que vira o jogo, que ativa algo em você e transforma sua experiência, não a partir de algo externo, mas de algo que estava em você o tempo todo, esperando permissão para florescer. Merecer não é arrogância, é alinhar-se com o que já é seu. Não se trata de se colocar acima de ninguém, é apenas reconhecer que você também pode, que você também tem direito, que a prosperidade é um campo disponível a todos os que ousam se declarar prontos. Diga com coragem: eu aceito receber. Porque essa é a verdade. A abundância está ao seu redor. Ela só precisa de um chamado claro. E esse chamado começa com suas palavras, com sua intenção, com a disposição de acreditar que você é, sim, digno de viver o extraordinário. Então, antes que esse momento termine, inspire profundamente e diga com a alma: eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou digno. Faça isso de olhos fechados, sentindo o som de cada sílaba ecoando dentro de você. Imagine que o universo inteiro está escutando, porque ele está. E quando você fala com fé, você acende uma luz dentro do peito, mesmo quando o céu está nublado. É continuar mesmo sem ver, é caminhar mesmo sem provas, é confiar que cada passo, por menor que seja, está te aproximando da sua herança. Manifestar não é um ato mágico, é um processo. E esse processo se sustenta em 3 pilares: fé, ação e tempo. Quando esses 3 estão alinhados, o que era só um sonho se torna realidade com naturalidade, porque tudo se encaixa quando você se encaixa. Ao desacelerar e olhar a vida com mais presença, você começa a perceber sinais, pequenos detalhes ganham valor. Um encontro inesperado, uma palavra que chega no exato momento, uma sensação que antes passava batida. Tudo isso são confirmações de que o caminho está sendo preparado. O invisível está ganhando forma, o intangível está se tornando palpável, e você está criando isso a cada decisão, a cada escolha, a cada afirmação. E se em algum ponto da jornada o desânimo tentar te visitar, lembre-se, aquilo que é seu já te conhece, já está te procurando também. E vai te encontrar quando você estiver vibrando exatamente na sintonia certa. Confie nesse encontro. Ele nunca falha. Ele apenas respeita o tempo ideal.
Se esse conteúdo está clareando seu caminho, compartilhe com quem precisa dessa luz. Escreva nos comentários: "Eu confio", e envie essa frequência ao universo. Quando você declara confiança, você fortalece o seu campo. E quando dois ou mais se unem na mesma intenção, o céu se move. Continue, não pela espera, mas pela fé. Porque o que está vindo tem o seu nome e chegará com precisão no momento exato em que seu coração estiver pronto. Não antes, nem depois, na hora certa. E nesse instante, tudo muda. A abundância que você busca não vem apenas ao esperar passivamente. Ela se manifesta quando você escolhe agir guiado por algo maior do que você mesmo. Cada passo que damos, quando ouvimos a voz da intuição, nos aproxima do que já nos foi prometido. A vida passa a ser um campo fértil e as sementes da verdadeira prosperidade só brotam quando nos entregamos ao movimento. Esse movimento começa quando decidimos seguir aqueles toques sutis que nos empurram gentilmente em direção àquilo que já está reservado para nós. Essas direções que surgem como intuições, pressentimentos ou ideias repentinas não são acasos do acaso. São mensagens silenciosas, escondidas nas profundezas do nosso ser, esperando o momento certo para nos guiar até os tesouros que estão prontos para serem revelados. A manifestação real não acontece no plano do pensamento. Ela ocorre quando os pensamentos se transformam em escolhas e as escolhas se transformam em ação. A vibração da mente cria o campo da atração, mas é a energia da atitude que abre as portas da abundância. Ter pensamentos positivos é um ponto de partida, mas não o suficiente. A energia precisa ter direção. A intenção deve ser firme. Ao tomarmos decisões guiadas pelo coração, seguimos um roteiro que já foi escrito por uma sabedoria que vê além dos nossos olhos. O universo, com toda a sua perfeição, organiza as peças, mas cabe a nós mover as mãos que colocam tudo no lugar. Confiar nesses impulsos é muitas vezes o nosso maior desafio. Eles não seguem lógica, são inesperados. Mas é justamente quando obedecemos ao invisível que criamos espaço para o extraordinário se manifestar. O universo não exige pressa, exige entrega. Ele aguarda apenas nossa disposição para começar. E esse começo é sempre marcado pela ação. Dar o primeiro passo, mesmo sem saber onde ele nos levará, é uma declaração de fé que ressoa nas dimensões espirituais. A prosperidade não acontece como um acaso. Ela é atraída por gestos carregados de propósito. Ela vem quando a ação nasce da inspiração, quando cada atitude carrega dentro de si a força de uma crença profunda. E quando nos movemos por essa inspiração, o fluxo se amplia. As oportunidades se multiplicam, o olhar ganha nitidez para enxergar o que antes passava despercebido. Um detalhe simples pode se tornar uma pista clara. Um lugar aparentemente comum pode se revelar sagrado. Um negócio modesto pode ocultar um grande tesouro. Agir com fé e intuição é o que ativa a vibração necessária para que aquilo que já é nosso comece a surgir. É nesse ponto que a sincronicidade acontece. Aquilo que você crê se alinha com aquilo que você faz. E tudo entra em harmonia. Nada disso, porém, seria possível sem a sua disposição de começar, mesmo sem garantias. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, já dizia: sem fé é impossível agradar a Deus. E com ela, até os gestos mais simples se transformam em sementes douradas. Por isso, cultive esse hábito com dedicação. Seja alguém que agradece de forma espontânea, frequente e com intensidade. E observe como a vida ao seu redor começa a florescer novamente. Mesmo que o mundo externo pareça o mesmo, por dentro você perceberá que algo mudou. O medo começa a recuar, a ansiedade se acalma, os olhos se suavizam, porque a gratidão não apenas atrai prosperidade, ela cura.
Ela fecha feridas, dissolve crenças antigas, silencia o sentimento de escassez e traz paz. Uma paz que ninguém pode tirar de você. E é a partir dessa serenidade que os maiores milagres começam a ser construídos. Sem pressa, sem pressão, com intenção, com direção. Por isso, agora, faça silêncio em seu interior. Respire fundo e diga com autenticidade: eu sou grato pelo que tenho, pelo que sou e pelo que está vindo. Sinta essas palavras como um abraço quente da existência. Se essas palavras te tocaram, compartilhe essa energia com o mundo. Comente, envie para alguém, espalhe esse fluxo. Juntos, podemos formar uma onda de gratidão tão poderosa que transformará não apenas a sua vida, mas muitas outras. Não subestime a força disso. Cada palavra de gratidão lançada ao mundo retorna multiplicada. Ela abre caminhos, traz respostas e revela os tesouros que já foram reservados para você. Entenda, nem tudo o que você deseja está pronto para acontecer no exato momento em que seu coração pede. Muitas vezes, o universo está organizando os bastidores, alinhando as circunstâncias, abrindo portas que você sequer sabia que existiam. Aquilo que você chama de espera, às vezes, é o próprio milagre em construção. Não é demora, é maturação. É como se o universo sussurrasse: espere, você merece mais do que imagina. E o que é grandioso exige preparo. O tempo não é um obstáculo, é um aliado silencioso. Ele polia, ele fortalece, ele transforma intenções em conquistas sólidas. E quando você percebe isso, a ansiedade começa a perder a força, a urgência se dissolve, a confiança ocupa seu lugar. A manifestação verdadeira não obedece aos relógios da pressa. Ela segue a linha do amadurecimento. O universo opera com exatidão, mas também com amor. Ele não entrega antes da hora, não porque te nega, mas porque te honra. Ele protege você de colheitas prematuras. Às vezes, isso significa um ainda não, para que o agora sim chegue com o brilho que merece. E quando esse momento chega, ele chega completo. Nada pode detê-lo. Quantas vezes aquilo que você tanto queria e não aconteceu na hora certa, foi substituído por algo ainda melhor, algo que nem estava nos seus planos? Isso é o tempo divino trabalhando por você. São respostas que chegam por caminhos inesperados. São portas que se fecham para que outras, mais poderosas, possam se abrir. Confie nesse processo. Continue plantando sementes boas. Mantenha seu coração sintonizado com aquilo que deseja viver. Sem pressa, sem cobrança, com fé. Cada ser humano caminha em um ritmo próprio. Comparar seu tempo ao de outra pessoa é o mesmo que querer que todas as flores do jardim desabrochem na mesma estação. Cada flor tem seu ciclo, cada alma tem seu compasso. Seu tesouro já está a caminho, mesmo que você ainda não consiga ver. Está sendo preparado nos detalhes, nos encontros, nas pausas, nas mudanças sutis. E quando tudo estiver pronto, ele surgirá diante de você, de forma simples, poderosa, transformadora e no instante exato. Muitas vezes, aquilo que você identifica como obstáculo é, na verdade, um redirecionamento do alto, um projeto que não se concretizou, uma porta que não se abriu, uma resposta que nunca chegou. Tudo isso pode estar te protegendo de algo que neste momento você ainda não consegue compreender. E quando você entende isso, até o desapontamento se converte em gratidão. A paciência deixa de ser uma espera cansada e passa a ser uma confiança ativa, uma certeza íntima de que há algo maior cuidando de tudo. Existem portas que só se destravam quando você estiver vibrando exatamente na frequência do que está por trás delas. E o seu único papel é manter-se fiel à sua essência até que esse momento chegue. Não adianta pressionar os processos ou tentar forçar o tempo. A verdadeira transformação acontece de dentro para fora,
e é ela que prepara o terreno para que a prosperidade se manifeste no exterior. Esse amadurecimento interno é essencial, pois não se trata apenas de receber, mas de manter o que se recebe, de estar emocionalmente e espiritualmente pronto para carregar a responsabilidade, a energia e a grandeza que o novo ciclo exige. Esse preparo acontece de forma silenciosa nos bastidores da existência. Enquanto você sente que nada está mudando, o universo está organizando os detalhes. Ter confiança é manter a fé, mesmo na ausência de resultados visíveis. A fé genuína não é estática, ela exige movimento. Ela nos convida a dar passos concretos rumo ao que desejamos, mesmo quando tudo parece incerto. Nossa fé se torna mais sólida à medida que nos movemos. Cada atitude, por menor que pareça, confirma que acreditamos em nossa capacidade de atrair aquilo que nos pertence por direito espiritual. E é essa firmeza que o universo reconhece, respondendo com recursos, sincronicidades e encontros capazes de transformar completamente nossa trajetória. Não é apenas o ato de crer que constrói a abundância, mas sim a fé que nos impulsiona para a ação, que nos tira da zona de conforto e nos move com propósito. Aqueles que desejam descobrir tesouros precisam estar abertos a enxergar além do óbvio, a explorar territórios que outros ignoram, a observar os sinais sutis que passam despercebidos aos olhos comuns. Esse tipo de ação não nasce da pressa ou da ansiedade, mas sim de uma certeza interna de que algo grandioso está nos esperando. Só o fato de tomar uma atitude baseada nessa convicção já coloca em movimento energias poderosas que trabalham a nosso favor. Não é necessário saber como tudo vai se desenrolar, basta estar disponível para ouvir os impulsos da alma e seguir o fluxo com coragem. A ação inspirada representa o ponto exato onde o desejo se encontra com a ousadia. Quando escolhemos agir guiados pela nossa intuição, estamos enviando um sinal claro ao universo. Estou pronto. E como resposta, surgem caminhos antes invisíveis, oportunidades inesperadas, possibilidades que nos conduzem a destinos que jamais imaginaríamos por conta própria. O segredo está em confiar. Confiar que suas ideias, seus anseios e suas sensações mais íntimas têm um propósito. E que, ao seguir esse chamado, você está se aproximando de uma realidade rica, vibrante e totalmente alinhada com o seu merecimento. A beleza disso tudo é perceber que você não precisa controlar os resultados. O poder está em confiar que o resultado chegará no tempo certo, na forma certa, de acordo com sua vibração, suas atitudes e sua entrega. O universo não se esquece de ninguém. Ele está constantemente conspirando para que você receba aquilo que é seu por direito. Mas é necessário que você também cumpra a sua parte. Mova-se, alinhe-se, entregue-se ao processo com confiança. Cada passo, por mais singelo que pareça, está te aproximando do destino que já está traçado para você. Se você chegou até este ponto do vídeo, saiba que isso não é por acaso. Isso mostra que você é alguém comprometido com a própria evolução. Escreva nos comentários: "Eu fiquei até o fim", para que eu reconheça que você faz parte do grupo que leva a jornada da prosperidade a sério. E como forma de reconhecimento, deixarei um coração no seu comentário. Agora, continue seu caminho rumo à riqueza. Clique em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e descubra como criar abundância a partir do zero. Estamos juntos nessa caminhada. A prosperidade já começou.